Tenho no Jornal das 8 o comentador e antigo ministro Henrique Medina Carreira. Muito boa noite, professor Medina Carreira. Acredita que este conjunto de medidas possa acabar por produzir algum tipo de efeito positivo, como disse o Ministro das Finanças? À primeira vista, parece-me que aquilo que o Ministro das Finanças disse não colhe. Ele espera desta transferência de encargos sociais para os trabalhadores, substituindo-se às empresas, que daí advenham consequências positivas. Eu não os vislumbro. É certo que ele trabalhou, segundo percebia, sobre um modelo. Eu não tenho modelo nenhum, mas tenho a intuição da vida e não vejo como é que, de facto, com rendimentos cada vez mais subtraídos através dos impostos, vai ser sustentável numa procura que permita obter aqueles resultados. Parece-me que é uma solução a caminho de falhar. Essa intuição de vida, como se chamou, e o seu conhecimento, diz-lhe que, então, quem toma estas medidas desta dimensão e desta natureza é porquê? Por desespero? Por ausência de opções? Do Governo? Sim. Não sabe que há aqui um pano de fundo sobre o qual o Governo tem de se interrogar. E interrogar depressa, porque ou governa ou, de facto, tem de deixar de governar. Porque o Governo não pode continuar a pensar que é ir buscando impostos que vai buscar dinheiro para manter despesas que ele deve dominar. Dou-lhe o exemplo das PPPs, que é um exemplo significativo. O que o Governo tem que fazer é chamar os concessionários e dizer: este contrato foi feito quando o Estado tinha dinheiro para pagar. O Estado está falido. Por conseguinte, tem que ser revisto. Não se pode tirar de um falido nada. Porque não tem património. Por conseguinte, o Estado português está falido. E, na sua opinião, não é moralmente nem politicamente aceitável, nem economicamente viável, que seja pedido o esforço adicional a cada um dos portugueses, a todas as empresas, para pagar estas rendas? Anda-se há mais de 14 meses com as PPPs. Sim. E não há solução, não se chega ao fim. O Ministro das Finanças anunciou hoje que... O Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anunciou hoje, nesta conversa de imprensa, diminuiu 1.000 milhões. Que tinha havido uma renegociação que tinha permitido a poupança de 1.000 milhões de euros. Mas não disse se era através da extinção de alguns trabalhos que deveriam ser feitos, se é para 30 anos, se é para 1 ano, se é para 5 anos, se é à custa de rendimentos excessivos que esses concessionários recebem. Ele não explicou nada. Portanto, dizer isso para mim não serve de nada. Aqui o pano de fundo é, ou o Governo tem autoridade para dominar a despesa, porque o Governo tem de mexer nas PPPs, nos rendimentos excessivos das elétricas, tem de acabar com municípios, com freguesias, com institutos, com tudo isso que de facto custa dinheiro. E que constitui, para além de custar dinheiro, isto aos olhos da população é uma coisa incompreensível. Um Governo que tem maioria não pode ter medo dos municípios extinguidos, nem das freguesias. Foi eleito, tem a legitimidade democrática e, por conseguinte, berrem se quiserem, mas deve acabar com isso. Mas já se percebeu que isso dificilmente acontecerá, pelo menos... Não acontece, já desistiram. Logo que houve as primeiras resmungadelas, o Governo esqueceu-se disso. É a mesma coisa com as PPPs. Se o Governo não se sente com autoridade e força para chamar essa gente e dizer o Estado falido não paga isso, isto não tem solução. Vai sempre tentando ir buscar impostos para suprir esta dificuldade. Por conseguinte, isto é um problema de fundo, que é um problema de consciência, que eu acho que o Primeiro-Ministro deve pôr a si próprio. Se não se sente com capacidade, força, autoridade e legitimidade, não pode continuar a praticar esta política. Na sua opinião, portanto, o Ministro das Finanças fez uma longa exposição... Excessivamente longa para o meu gosto e muito mais para quem não faz ideia nenhuma destes problemas técnicos. Ao longo destas 2 horas e tal de explicações, não encontrou, professor Medina Carreira, aqui um esforço equitativo, como lhe chamou o próprio Ministro, por parte dos contribuintes, sejam pessoas, sejam empresas do país? José Alberto Carvalho, aqui nunca se pode encontrar nada de equitativo, porque a classe média alta e a classe média baixa e a classe média média é que têm que suportar o grande esforço. A austeridade não se resolve com uns ricos ou com uns semi-ricos. Tem que ser connosco, enfim, com o povo, que somos 5, 6 ou 7 milhões. E, portanto, essa ideia que alguns políticos fazem passar de que a austeridade é evitável, não é. Aqui o problema não é que a austeridade possa ser posta de parte pelo Governo. Não há dinheiro para não fazer austeridade. Agora, é preciso que se domine as despesas na sua máxima extensão para que o resíduo da austeridade sobre a classe média e média-baixa seja mais suportável. E este é que é o problema, porque o resto são números, são conversas, são instrumentos. O Ministro Vítor Gaspar disse também que no fim do próximo ano 70% do ajuste orçamental feito será do lado da despesa.
Mas, de facto, não vimos muitas indicações de como é que isso será conseguido, pelo menos em termos nominais, em termos quantificados. Eu não vejo, e sobretudo quando o Governo anda a fugir de enfrentar estas realidades. Porque um Governo democraticamente escolhido tem legitimidade para levar a cabo tudo. E tem a legitimidade que decorre de governar um Estado falido. Porque não é a mesma coisa que há 10 ou há 20 anos. Este Governo enfrenta as dificuldades de um Estado que está falido. E toda a gente, PPPs, municípios, toda a gente tem de compreender isso. E se o Governo não tem autoridade para o impor, deve sair. Ou seja, deduz também daquilo que está a dizer que seria difícil governar de outra maneira. Não, a austeridade, seja quem for, essa gente da oposição que houve não paga as dívidas nem os juros, bem, isso é cantiga fiada de quem não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidades tem que saber que iria para o Governo praticando a austeridade. E eu próprio reconheço que não há outro caminho. Se você não tem dinheiro para pagar as pessoas, como é que não faz a austeridade? Agora, tem que ser uma austeridade na dimensão mínima que seja possível. E para que seja na dimensão mínima possível, tem que se reduzir a despesa do Estado tão longamente quanto seja possível. Agora, é aí que o Governo fraqueja. E porquê é que isso é tão difícil? Então você não ouviu ontem a conversa que tivemos aí com o professor Avelino Jesus a respeito das PPPs? Vi, muitas dezenas de milhares de espectadores viram na TV24. Como é que um Governo permite que os papéis das PPPs não sejam conhecidos do povo? Ninguém consegue tirar de lá isso. Mas isto é um Governo a sério, isto é um país a sério, isto é um Estado a sério. Então escondem os papéis é porque há lá coisas duvidosas. Com certeza, se os papéis não tivessem nada de recear, quer dizer, quando se chega a este estado de debilidade, e é uma debilidade que resulta de todos estes grandes partidos estarem com as mãos metidas nisto. Os que saíram e os que estão. E, portanto, é o seguinte, escondem e enganam a sociedade. Eu acabei de ver há pouco aqui uma declaração do arquiteto Cisa Vieira, uma figura reconhecida em Portugal, enfim, não pela sua intervenção política, porque de facto ele não tem muita, nem muita nem pouca, não tem. É um arquiteto reconhecido internacionalmente e ele acabou de deixar aqui uma frase que está a ser noticiada em vários locais, que diz: em Portugal há a sensação de se viver de novo em ditadura. Merece-lhe algum tipo de comentário esta declaração? Bom, esse comentário, enfim, não sei em que é que se funda o arquiteto Cisa Vieira. Ele diz que, daquilo que eu li, que há a sensação de que se negocia, mas de facto não se negocia nada e, portanto, que se impõe uma determinada verdade aos portugueses. Mas isto é uma ditadura seletiva, porque para aquilo em que a ditadura seria precisa, não se age. Aquilo que eu sinto na população é que começa a não querer esta democracia. Não quer estes deputados, não quer estes políticos, não quer estes governos, quer qualquer coisa que não lhes leve o salário todo. E esta é uma realidade comezinha. Qualquer pessoa da sociedade percebe que não dá nenhum prazer viver numa sociedade em que está cada vez mais falido. Porque não é só o Estado que está falido. Esses milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que recebem 400 ou 500 euros, eles estão falidos. E se a falência não se revela noutro aspecto, revela-se nas dificuldades com que eles estão a sobreviver. Então, assim, eu acho que é um momento de grande autenticidade moral de um governo. Ou é capaz de atacar estes interesses, subtraindo-se deles. Claro que se no PSD houver interesses metidos nas PPPs, nunca mais se resolve. Então, o seguinte, é preciso saber se este tipo de PSD tem interesses incompatíveis com o bem público. Se tem interesses incompatíveis, saem. Agora, o chefe do governo é que não pode autorizar que as PPPs andem mês para mês, desde há 14 meses, sem se fazer coisa nenhuma. Porque esses 1.000 milhões que o Ministro referiu, não se sabe o que é. Não se sabe se são 1.000. Não foi clarificado. Parece-lhe que nos últimos dias, na sexta-feira, com a intervenção do Primeiro-Ministro, hoje, com esta intervenção do Ministro das Finanças, se esboroou aqui alguma ligação afetiva que poderia haver entre os portugueses e a classe política? Não, este Governo tem uma responsabilidade grave, é que não sabe comunicar. O chefe do Governo faz discursos que nunca mais acabam, 3/4 de hora, conversa fiada e tal. Este Ministro das Finanças, enfim, expõe tecnicamente as coisas. E, portanto, o povo não compreende porque é que está metido nisto. O povo não compreende que lhe estão a ser exigidos impostos porque o Governo não é capaz de dominar a despesa. Esta aqui é a realidade. E despesas que são imorais. Porque num país falido estar a remunerar estas concessões com 15% e 16% de rendimento, isto é um negócio da China. Isto é negócio da droga. Quando fala das concessões, é sobretudo as concessões rodoviárias, as PPPs rodoviárias. Sim, basicamente essas. Sobretudo essas. Não é? E, portanto, enquanto o Governo não esgotar este elenco de realidades que tem que dominar, não pode ter medo das juntas de freguesia, nem dos presidentes de Câmara, nem das PPPs, nem de ninguém. Foi escolhido,
O Estado está falido, o Governo tem que agir de acordo com essa falência. E enfrentar os grandes e os pequenos poderes. É Seja basicamente o que está a dizer. Seja quem for, não. Quando se fala de uma junta de freguesia, de um pequeno poder, quando se fala de um conglomerado de empresas que ganham uma concessão de uma rodoviária, estamos a falar de um grande não poder. olha para quem. Há ali uma realidade que não se justifica, acaba-se com a realidade. Porque não há dinheiro para manter realidades que não têm justificação. E tudo isto, nós temos uma rede de municípios que é dos meados do século XIX, quando se andava de burro e de carroça. Então isso tem justificação no tempo em que toda a gente anda de carro. E quando temos Quer uma dizer, parte significativa do país desertificada. É para manter os seus apaniguados, como é evidente, não têm mais que fazer, estão ali metidos para ganhar a vida, eles, os familiares e todos. Porque é o seguinte, se o Governo não é capaz de introduzir uma moralização nestes aspectos, o Governo deve renunciar. Nós não podemos sustentar governos que sejam incapazes de tratar um país que... Nós estamos tão destruídos como se estivéssemos saído de uma guerra. Felizmente não há paredes derrubadas. Agora, a realidade económica é de um país pós-guerra. São milhões de pessoas que passam mal e que estão a passar cada vez mais. Portanto, nós não podemos sustentar poderes que não são capazes de ser poderes. Tem alguma memória, alguma comparação com outro período recente da história do país? Não. Eu, um dia deste, estava a pensar nesta realidade. Assim, um trauma agradável foi o 25 de Abril. Foi alguma coisa de significativa e sensível e que alegrou muita gente. Este é um trauma negativo. Eu não me lembro de um trauma negativo deste tipo. Mesmo nos anos 83, 84, as coisas não eram como são agora. Primeiro, a gravidade não era esta. E segundo, havia instrumentos de intervenção. O Estado desvalorizava a moeda e, num ano ou dois, a balança comercial equilibrava-se. O Estado diminuía salários, negociava com os sindicatos queriam 20%, a inflação era 30%, e fazia-se um acordo com 10%. Quer dizer, eles perderam logo 10 nessa negociação, mas como iam com mais dinheiro para casa, iam todos satisfeitos. Agora não. Uma ilusão. Agora é cortar. E é cortar nestes termos. Há dias eu vi aí numa televisão, se calhar nesta, que quem tem 480 e tal euros de rendimento, vão-lhe tirar mais 30 euros. Só se junta aos transportes, às escolas, aos livros, aos medicamentos, isso tudo. Isto é uma sociedade à beira de uma grande desgraça. Fez a comparação com o 25 de Abril, do ponto de vista de impacto, de comoção, claro, um positivo e outro negativo. Exatamente. E este é muito negativo. Há uma dimensão que é a esperança. Ou seja, no 25 de Abril havia, independentemente das opções políticas de todos os envolvidos, do novo regime, do antigo regime, havia algum horizonte de esperança, de melhoria. Mais do que isso. Eu costumo dizer que havia ideias, havia pessoas, havia meios e havia esperança. Agora, não há ideias, não há pessoas, não há meios, nem há esperança. E tem esperança, por exemplo, de ver retomar alguma normalidade na vida destas famílias, destas pessoas do país, num prazo que seja Não. Em termos maciços, visível. Não. Pode uma família, enfim, salvar-se melhor ou pior. Como massa, o país tem muitos e muitos anos à frente de grandes dificuldades. Porque, repare, nós estamos endividadíssimos. É que nós não estamos a partir do zero. Nós estamos a partir de 200, que a dívida externa do país é superior a dívida externa bruta é superior a 500 mil milhões de euros. 500 mil milhões de euros. Então, é o seguinte, isto é uma hipoteca, enfim, que o governo anterior ajudou a criar, porque nós temos sido desgraçados pelos governos. O anterior fez o que fez e este não faz o que deve. E, portanto, o país não tem um horizonte. Bem, eu na minha vida... Acha que já não vai haver nada melhor? Não. E infelizmente também no da minha filha. Não vai haver nada. Mas isso são muitos anos, Professor Dina Carreira. Diga? Isso são muitos anos. São muitos anos. São muitos anos. E é preciso que a sociedade se prepare para isso. Não venha com ideias assim um bocado absurdas, pensar que se governar este ou aquele. Aqui o que se trata é dos governos não fazerem mais asneiras. Agora a sociedade está encravada por muitos e muitos anos. Isto não é uma crise conjuntural, isto é uma crise estrutural. É um Estado endividadíssimo, empresas, enfim, sem condições de sobrevivência, muitas delas, uma Europa que está ela própria muito destruída do ponto de vista político, do ponto de vista económico, e estas elites nem querem perceber que a Europa e os Estados Unidos estão a desgraçar-se por causa da China. Ainda não discutir o euro, vai o Rompuy para aqui, o Barroso para lá e tal. O problema está na China. É que aquilo que a gente fazia agora faz a China. Aquilo que a gente vendia, compra a China. Portanto, nós estamos num deserto europeu. Sabe que
Eu não sei como é que os estadistas de outrora surgiam, mas eram homens de grande experiência, muito batidos, muito conhecedores da vida e das pessoas. E eu acho que isto é tudo uma garotada hoje, mesmo aqueles que têm cabelo branco, parecem os garotos. À escala europeia, não é só à escala portuguesa. De tudo isto, o que resta é a ética, foi aquilo que disse, e a moralidade da justiça, das decisões. É moralizar uma série de situações que são absolutamente imorais. Rendas excessivas de eletricidade é uma roubalheira. As PPPs, outra roubalheira. Manter municípios que não se justificam, outra. E por aí adiante. Professor Medina Carreira. Era isso que eu pensava que o Ministro das Finanças hoje fizesse. Era atacar alguns destes pontos. Passou ao lado. E essa foi a grande desilusão da intervenção do Ministro das Finanças. Professor Medina Carreira. Acho que não ajudou nada a dificuldade que resultou da intervenção do Primeiro-Ministro. Pelo contrário, acho que esta veio somar-se negativamente à intervenção de Passos Coelho. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8. Os comentários do professor Medina Carreira podem e devem ser acompanhados à segunda-feira, à noite, às 21h30, na TV24, Olhos nos Olhos, com Judite Sousa, todas as segundas-feiras. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8.